Olá, 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 boa tarde. Aqui estamos nós, queridos, para mais um vídeo. E como sempre, falando aqui a respeito da palavra, eu gostaria de nessa tarde abordar um tema muito interessante nas Escrituras, que fala a respeito de arrebatamento. Eu, como muitas das pessoas no sistema religioso, por muitas das vezes falei errado dessa passagem e entendia de forma errada, né? Essa passagem aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, onde fala sobre acerca da ressurreição, da vinda do Salvador Yahushua, né, que a Bíblia chama de Jesus, e também de Cristo. E por muitas das vezes eu falei dessa passagem de forma errada quando estava no sistema religioso, porque o sistema religioso nos induz a entendermos de forma errada as Escrituras, muita parte das Escrituras. Eu posso dizer que no sistema religioso 95% das coisas que aprendemos lá é de forma errada ou contrária ao que as Escrituras nos mostram. E por muitas das vezes eu entendi errado essa passagem e acerca deste assunto arrebatamento, não é isso? E nós vamos estar aqui então nessa tarde abordando aqui o assunto sobre arrebatamento, ressurreição, e quero estar podendo tirar através das Escrituras hoje, com o entendimento descontaminado do sistema religioso, ajudando você a entender de forma mais clara a respeito deste assunto. Eu quero ler aqui na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremo que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, Yahu o tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Yahu. E os que morreram em Yahushua ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ok, meus amados, vamos aqui estar abordando alguns pontos das Escrituras que falam também a respeito deste assunto, que essa palavra arrebatamento, ressurreição, não fala só aqui em Tessalonicenses, mas nós encontramos ela também em Apocalipse. No Apocalipse não fala sobre arrebatamento, né, mas fala sobre ressurreição, e vai dar a colocação mais exata de quando isso vai acontecer. Pois quando nós lemos Tessalonicense, nós vemos falando sobre o assunto, mas aqui não elucida o assunto de quando isso irá acontecer. Aqui fala como, não é isso? Mas já lá no Apocalipse fala quando isso acontece. E nós vamos ler aqui algumas partes das Escrituras para que a gente possa elucidar melhor a respeito deste assunto, arrebatamento, ressurreição, vida eterna, e que fatos acontecerão antes de arrebatamento, antes de ressurreição, que acontecerá depois, se a gente deve estar agora esperando já por um arrebatamento, se o arrebatamento vai ser secreto, conforme se é pregado dentro do sistema religioso evangélico, que haverá um arrebatamento secreto, de que carros vão ficar desgovernados na rua sem os seus respectivos motoristas, aviões perdidos nos ares com passageiros dentro sem os seus respectivos pilotos,
navios e assim sucessivamente, né? O que se é pregado no sistema religioso, principalmente o evangélico, que é o que eu fiz parte e sei muito bem do que se é pregado lá dentro. Vamos aqui confrontar esse assunto de acordo com as escrituras, o que as escrituras nos mostram e o que se é pregado no sistema, e vamos ver aqui à luz das escrituras. Então, primeiramente, para nós falarmos sobre arrebatamento, a palavra arrebatar, que significa tirar a pessoa das mãos de alguém ou tirar de algum lugar que essa pessoa está correndo perigo, está suscetível ao perigo, e levar essa pessoa para um lugar seguro e protegê-la. Então a palavra arrebatar, ela tem esses sentidos, né? Tanto no grego ou até mesmo no latim nós vamos ver o significado. Se você procurar a etimologia desta palavra arrebatar, que significa tirar, tomar à força ou levar repentinamente a pessoa de um lugar para um outro lugar. Então vamos estar conferindo aqui nesta hora, ok? Eu até deixei aqui algumas anotações para que a gente possa estar vendo aqui a respeito deste assunto. Então vamos lá. Dito isto, o que quer dizer arrebatar? Arrebatar significa você tirar alguém das mãos de uma pessoa ou de um lugar que essa pessoa esteja correndo risco, certo perigo, e levar essa pessoa para um lugar seguro. É isso que o nosso Salvador Yahushua, que a Bíblia o chama de Jesus, é isso que ele prometeu fazer com os seus escolhidos, com os justos. Mas nós aprendemos dentro de religiões que haverá o arrebatamento da igreja, mas a Bíblia nunca falou isso, arrebatamento de igreja, nem arrebatamento de um certo título de pessoas como evangélico, ou católico, ou espírita, ou qualquer religião. Não, a Bíblia não diz que será arrebatado evangélicos, ou católicos, ou budista, ou qualquer tipo de credo religioso, ou de pessoa que tem um credo religioso. Não, a Bíblia não fala isso. Se você examinar as escrituras, você vai procurar em várias partes, você não vai achar uma nomenclatura de uma pessoa dizendo assim, essa pessoa dessa religião tal será arrebatada, não. Se nós formos colocar pessoas que serão arrebatadas pelo Salvador, seja tirado de um lugar de perigo e colocado em um lugar seguro por ele, nós poderíamos até denominar essa pessoa como pessoas justas, as pessoas que são justificadas e que foram justificadas pelo sangue do Salvador Yahushua derramado no madeiro. Então uma pessoa justa, eu até concordo. E as escrituras até nos dá respaldo para isso, não é isto? Porque quando falamos de escrituras, muitas das vezes pessoas religiosas elas podem entender que estamos falando só de Bíblia, mas quando falamos de escrituras, se refere a tudo que se fala do Salvador, tanto os livros secretos, né, que ocultaram, que esconderam, que chamam de apócrifos, que quer dizer escondidos, ocultos ou secretos, porque eles tornaram esses livros secretos, não colocaram na Bíblia, quando eles criaram a Bíblia. E no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, nós vamos encontrar lá a seguinte palavra. O nosso Criador falou para Adão e Eva: olha, Adão, daqui a 5 dias e meio eu virei como um da sua descendência, morrerei no madeiro, ou seja, no Gólgota, lá no madeiro, derramarei o meu sangue sobre você, Adão, e você, Eva, e toda a sua posteridade justa entrará de novo no jardim, ou seja, no paraíso. Essa foi a promessa, que na Bíblia ali nós conhecemos como evangelho, mas a palavra certa é promessa. Essa promessa foi feita a Adão e Eva, e eles tornaram esses livros aqui ocultos e secretos e não colocaram nas escrituras chamada Bíblia para tirar o foco da humanidade, ok? Então você precisa entender isso agora. Então, a palavra arrebatar, que nós lemos aqui em Tessalonicense, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que o mesmo Senhor, que é Yahushua, desceria do céu, ou descerá, né, do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que é Yahu, né, a Bíblia chama de Deus, que quer dizer juiz, a palavra Deus ali quer dizer juiz ou rei, né, com a trombeta de Yahu,
com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo, ou seja, em Melquisedeque, em Yahushua, que a palavra Melquisedeque ali foi substituída por Cristo, ressuscitarão primeiro, desde os tempos dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, Noé, até os dias atuais, os que morreram sendo justos, crendo nessa palavra e nessa promessa que o Salvador fez, essas pessoas serão ressuscitadas. Então o que acontece, um grande equívoco dentro de sistema religioso, é dizer que vai acontecer um arrebatamento e as pessoas estão se preparando para um arrebatamento, que a qualquer momento vai acontecer. Essa palavra arrebatamento, ela é verdadeira? Ela é verdadeira. E ela não está escrito só aqui no Novo Testamento. A palavra arrebatamento está escrita em Jeremias 15, 21. A palavra arrebatar, melhor dizendo, está escrita em João 10, 28. Em Atos 6, versículo 12. Em Judas capítulo 1, verso 23. A palavra arrebatar. Então, queridos, o problema é que nós vemos o sistema religioso, principalmente o evangélico, preparando pessoas para um evento que vai acontecer, só que não será agora. E existem eventos tão terríveis quanto acontecerá no dia do arrebatamento, que vão acontecer antes do arrebatamento, e essas pessoas não estão sendo preparadas para estes eventos. Por exemplo, antes do arrebatamento, vai acontecer um grande terremoto que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, verso 12, que é tão terrível, e as pessoas estão preparando-se para um arrebatamento que elas creem que elas vão ser tiradas da terra, para elas não serem atormentadas pela besta no dia da besta, que a besta estiver na terra. Mas vamos analisar alguns fatos. Como é que as pessoas podem estar sendo preparadas, se preparando para um arrebatamento que vai acontecer antes da besta? Que para acontecer arrebatamento, primeiro tem que acontecer ressurreição. Nós lemos aqui Paulo dizendo, olha, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarem vivos serão arrebatados. Então, vamos analisar. Se para acontecer um arrebatamento, os vivos não serão arrebatados primeiro do que os mortos. Está escrito, os que morreram serão ressuscitados, transformados de corpo corruptível para um corpo incorruptível, e depois eles serão arrebatados. Não é isto? Então não tem arrebatamento sem antes haver ressurreição, não é isso? Para acontecer arrebatamento, para as pessoas serem tiradas de um lugar de perigo e serem colocadas num lugar seguro, primeiro tem que acontecer uma ressurreição. Ou seja, quem está vivo não será arrebatado antes dos que estão mortos. Por isso está escrito aqui, nós não precederemos aos que dormem. Ou seja, os vivos não vão antes dos mortos. Tem que acontecer uma ressurreição para depois acontecer arrebatamento. Guarde esse primeiro ponto. Sem ressurreição não pode ter arrebatamento. Mas antes da ressurreição, tem coisas muito mais perigosas e terríveis para acontecer. Por exemplo, a primeira ressurreição ela só vai acontecer no Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos conferir? Para que você não pense que estou falando palavras da minha própria cabeça. Apocalipse 20. Nós vamos ver aqui a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Vejamos que interessante. Verso de número 4 em diante diz assim: vi tronos, assentaram-se sobre eles e sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahushua, pela palavra de Yahu, que não adoraram a besta, nem na sua imagem, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na mão, nem a sua testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Yahushua durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ué, como que pode ter um arrebatamento aqui em 1 Tessalonicenses antes da besta, se a besta acontece em Apocalipse capítulo 13, e a primeira ressurreição é lá no capítulo 20 de Apocalipse? Não tem algo errado?
amados. Com certeza tem algo errado. Porque não pode ter arrebatamento antes da ressurreição. E a primeira ressurreição está aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 5. E no Apocalipse capítulo 20, a besta já se levantou há muito tempo. A segunda besta já levantou-se, já deu ordem para criar uma imagem da primeira besta. Já ordenou que fosse postos um sinal na mão direita ou na testa das pessoas, que é o sinal da besta, não marca da besta, mas sinal da besta. Entendeu? Tudo isso já aconteceu em Apocalipse capítulo 20. Então como é que as pessoas estão esperando um arrebatamento antes da besta, se a primeira ressurreição acontece depois que a besta já tiver sido lançada no lago de fogo, o sinal da besta já tiver acontecido? E outra coisa, no Apocalipse capítulo 9, tem os demônios que vão sair, que João viu como gafanhotos, que vão sair do abismo, que vão subir, que também são tão terríveis, que vão receber ordem do Criador para que não fira nenhuma árvore, mas que toque tão somente nos homens que não tiverem o selo do Criador. Tudo isso vai acontecer antes do arrebatamento. O selamento dos 144 mil, no Apocalipse capítulo 7, tudo isto antes do arrebatamento. O dragão vai dar o seu poder para a besta, tudo isto antes do arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 12, onde o dragão vai perseguir a mulher que vai dar luz a um filho, o último bebê, antes do arrebatamento. Tudo isto, queridos, acontecerá antes do arrebatamento. Então, como é que as pessoas estão esperando um arrebatamento, se preparando para um arrebatamento, quando coisas piores ou tão terríveis quanto no dia do arrebatamento vão acontecer antes do arrebatamento? Porque a primeira ressurreição só acontece em Apocalipse capítulo 20, verso 5. Lá é a primeira ressurreição. E a Bíblia diz que o arrebatamento só vai acontecer depois que os mortos em Yahushua forem ressuscitados. Então não se deixe enganar. A religião está enganando você, dizendo que vai ter um arrebatamento, e você está se preparando para arrebatamento, mas você não está se preparando para o grande terremoto que vai acontecer, que é profetizado pelo profeta Joel, que é profetizado pelo profeta Isaías. Em Atos, capítulo de número 6, fala sobre esse terremoto. Jeremias fala. Muitos profetas falaram sobre esse grande terremoto que vai abalar céu e terra, um terremoto universal. Não será esses terremotos de acontecimentos aí que tem acontecido às vezes no Japão, em alguns países, né, de escala alta, na escala Richter, mas não são terremotos que tenham abalado todo o planeta. Não, esse terremoto que a Bíblia descreve em Apocalipse 6, verso 12, será um terremoto que abalará céu e terra, porque o próprio Salvador falou: virá um dia que eu abalarei não só a terra, mas a terra e o céu. Vamos conferir isso, Apocalipse 6, verso 12, onde fala sobre esse grande e terrível terremoto que vai acontecer, e as pessoas não estão se preparando, estão preparando-se para arrebatamento, esquecendo ou não sabem desse grande terremoto. Apocalipse capítulo 6, verso 12 diz assim, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isto é, antes do arrebatamento, amado. A coisa vai ficar muito feia antes do arrebatamento, e tem pessoas se preparando para arrebatamento, que a religião ou as religiões estão botando na mente das pessoas para que elas se preparem para esse tipo de evento, que é o arrebatamento, mas o arrebatamento só acontecerá depois da primeira ressurreição, e a primeira ressurreição só acontece em Apocalipse capítulo 20, mas antes, capítulo 13, tem a besta, capítulo 9 tem os demônios subindo do abismo, capítulo 6 tem o grande terremoto, e as pessoas estão se preparando para arrebatamento. Coisas que vão acontecer muito depois.
e as pessoas estão se preparando para isso antes. Mas antes do arrebatamento, o arrebatamento só vai acontecer depois que as duas bestas já tiverem sido lançadas no lago de fogo, Apocalipse capítulo 20. Depois quem recebeu o sinal da besta já estiverem morrido. Depois que o dragão for amarrado por 1000 anos, aí acontecerá a primeira ressurreição para os 1000 anos em Sião. Aí sim terá o arrebatamento. Acontece a ressurreição daqueles que estão mortos, elas são transformadas, e os vivos que estiverem vivos naquele dia, que serão os 144.000, se unirão com essa grande multidão que será a transformada, ressuscitada e transformada. Eles serão arrebatados para o Monte Sião, onde eles reinarão 1000 anos, que é o sábado que a Bíblia diz, um sábado nos resta, pelo qual importa que sejamos salvos ou que entremos nele. É este sábado, os 1000 anos, entendeu? Que será com o Yahushua em Sião, o reino dos céus, que é Sião. Ninguém será arrebatado para o céu, mas para o reino dos céus, nas nuvens, ou seja, no Monte Sião, porque se o monte é elevado e alto, com certeza terá nuvens em volta deste monte. Por isso disse Yahushua, para que onde eu estiver, sejais vós também. Então esse será o arrebatamento, mas depois de todos esses eventos que é os demônios subindo do abismo, o grande terremoto de Apocalipse capítulo 6, verso 12, depois da besta de Apocalipse 13, o sinal da besta, da imagem da besta, do dragão dar o seu poder para a besta, tudo isto vai acontecer antes do arrebatamento. Então tem pessoas se preparando para não ver o dia da besta, mas a Bíblia diz, se você for pela Bíblia e examinar certinho, você vai ver que isto só acontecerá depois que a besta já tiver sido lançada no lago de fogo, aí que acontecerá o arrebatamento e a ressurreição. É claro que vai estar acontecendo coisas terríveis na terra, e nesse meio dessas coisas terríveis é que o Salvador virá e tirará o seu povo justo nesses dias, mas a coisa vai estar feia, entendeu? Por isso que diz Apocalipse 3, que ele livrará, Apocalipse 3, no verso 11, que ele livrará o povo da tentação que há de vir sobre a terra para tentar os que habitam no mundo. Ele virá nesses dias para livrar o povo, mas não é antes da besta. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso de número 52, que é muito interessante também. Veja o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, 15, verso 52. Vejamos o que está escrito. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo aqui? Ante a última trombeta. Agora tem pessoas fazendo confusão com a palavra ante, com a palavra antes. Ante é uma coisa, antes é outra. Por exemplo, eu digo assim, antes do almoço, eu tomei o meu café. Ou seja, primeiro eu tomei um café para depois eu almoçar, não é isso? Isso foi antes. Agora se eu falar assim, ó, ante o meu almoço eu tomei um café, significa que na hora que eu estou almoçando eu tomei um café junto. É ante. Então quando a Bíblia está dizendo aqui, ante a última trombeta, quando a última trombeta for tocada, que será a 7ª trombeta, quando ela for tocada, que acontecerá o arrebatamento, a ressurreição. Essa última trombeta, ela vai ser tocada. E quando ela for tocada, ela não parará mais os eventos que acontecerão durante o toque dessa última trombeta, ou seja, desde Apocalipse capítulo 12, o dragão perseguindo a mulher, começará ali, vai até a eternidade, tudo acontecerá dentro do toque dessa última trombeta, que será a 7ª trombeta, porque haverão 7 selos e haverão 7 trombetas.
Não confundam 7 trombetas com 7 selos. 7 selos são as coisas, serão abertos para que as coisas aconteçam em relação da terra para o céu. E as 7 trombetas serão tocadas para que as coisas aconteçam de relação ao céu para a terra. Você pode ver lá no Apocalipse capítulo 8. Quando essa última trombeta tocar, acontecerá. Tudo isto dentro da 7ª trombeta. Então, para as 7 trombetas acontecerem, é necessário que sejam abertos os 7 selos. Não é isto? Onde o 4º selo que nós já estamos vivendo hoje, do Apocalipse capítulo 6, onde o inferno e a morte estão andando sobre a terra e matando a 4ª parte da terra. O Apocalipse capítulo 6 mostra isso. Nós vamos ver que o 6º selo, quando ele acontecer, o terremoto acontecerá, mas o 5º selo nós não veremos, porque isto aí será o Criador tratando com as almas daqueles que estão mortos lá no reino dos céus. Isso aí você vai ver lá no Apocalipse capítulo 6, o verso de número 9, que as almas reclamando com o Criador falou: até quando, ó justo e verdadeiro, tu não vingas o nosso sangue daqueles que estão na face da terra? E a Bíblia diz que o Criador respondeu para aquelas almas e disse para que elas repousassem ainda um pouco de tempo, e fora dada para elas vestes brancas e longas para que elas repousassem até que se cumprisse o número daqueles que ainda haveriam de ser mortos pela palavra de Yahweh. Então, os 6 selos, ou seja, os 7 selos são uma coisa, 7 trombetas são outras coisas. As 7 trombetas, elas dependem dos 7 selos. Enquanto não acontecerem os 7 selos, as trombetas não poderão ser tocadas. Vamos conferir aqui no Apocalipse capítulo de número 8, para que você não fique com dúvida. Apocalipse capítulo de número 8. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. Ó. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Yahweh, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E vi outro anjo que pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Então nós vemos que no 7º selo é que é feito silêncio no céu por quase meia hora. E vi os anjos com 7 trombetas. E vi 7 anjos que estavam diante de Yahweh, e foram-lhes dados 7 trombetas. Só no 7º selo é que começam a tocar as trombetas. E na 7ª trombeta, que será a última trombeta, é que acontecerá tanto ressurreição como arrebatamento. Tudo isto acontecerá a partir da 7ª trombeta. E nós vemos que aqui no capítulo 8 de Apocalipse, o primeiro versículo é que vai mostrar que o 7º selo ele é aberto. E no 7º selo que começam aos anjos se preparar para tocar a trombeta ou as trombetas. Então, para que você não se confunda, 7 trombetas com 7 selos. 7 selos é uma coisa, 7 trombetas são outras coisas. É outra coisa, melhor dizendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 7 selos é uma coisa, 7 trombetas, outra coisa. As 7 trombetas dependem primeiro dos 7 selos serem abertos e cumpridos para que elas venham ser tocadas. E só ante a última trombeta, ou seja, a palavra ante é a mesma coisa que durante. Por exemplo, se eu dizer para você assim, se eu disser para você, ante o meu almoço, eu tomei também um suco, ou seja, estou dizendo que durante o tempo que eu estava almoçando, eu tomei suco, uma coisa que não é muito bom fazer, né? Eu não costumo beber nada quando eu estou comendo, mas só para te dar um exemplo. Ante a última trombeta, os mortos serão ressuscitados, ou seja, quando a última trombeta for tocada, durante o toque da última trombeta, acontecerá a ressurreição de Apocalipse capítulo 20. Então, amados, como a palavra é sobre arrebatamento e ressurreição, no Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia mostra como vai ser
a ressurreição e o arrebatamento. No Apocalipse capítulo 20, a Bíblia mostra quando vai acontecer o arrebatamento. Tessalonicenses mostra como, Apocalipse mostra quando. Está entendendo? Uma certa feita eu estava conversando com uma pessoa religiosa e ele falou, mas você não pode ficar crendo que essas coisas vão acontecer antes do arrebatamento porque a Bíblia não foi escrita de forma cronológica. Tudo bem, eu até entendo que a Bíblia não foi escrita de forma cronológica, mas os assuntos você pode colocar eles na ordem cronológica, lendo. Por exemplo, se tiver uma palavra escrita assim, fulano, o Joãozinho nasceu, né? E depois o Joãozinho morreu, mas depois o Joãozinho ressuscitou. Aí vamos supor que esta palavra esteja escrita no livro. A palavra que diz que o Joãozinho nasceu está lá na última folha do livro. E a palavra que fala que o Joãozinho ressuscitou está na primeira folha do livro. Mas você sabe, você entende que ninguém pode ser ressuscitado se ele antes não morrer. Embora a palavra que está dizendo que ele nasceu está lá na última folha e a palavra que ele ressuscitou está na primeira folha, você sabe que você tem que colocar na ordem exata. Você vai ler, você vai entender que para a pessoa ressuscitar, primeiro ela teve que morrer. Ela não ressuscitou para depois nascer. Primeiro ela nasceu, viveu, depois morreu e depois ressuscitou. Então o que nós entendemos? Que embora no livro do Apocalipse esteja dizendo lá no capítulo 20 que a ressurreição vai acontecer lá, nós estamos vendo que aqui em Tessalonicenses, capítulo de número 4, né, está dizendo que haverá um arrebatamento, mas aqui não está mostrando que o arrebatamento acontece antes da ressurreição. Lá no Apocalipse capítulo 20 mostra que a ressurreição só acontece depois, que o arrebatamento só acontece depois que houver uma ressurreição. Então, nós podemos ter até a Bíblia escrita fora da ordem cronológica, mas nós conseguimos, com o entendimento e o espírito, pensando fora da religião, pensando fora da caixinha religiosa, nós vamos conseguir entender que o assunto nós podemos colocar ele em ordem. Porque se o arrebatamento só pode acontecer depois de uma ressurreição, então é só a gente encaixar. Primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20. Arrebatamento só depois de Apocalipse capítulo 20 se cumprir. Aí vai ter a primeira ressurreição, lá é a primeira, capítulo 20, verso 5. Aí sim acontece a primeira ressurreição, aí então vem o arrebatamento, que é descrito aqui em Tessalonicenses 4, do verso 13 até o 17, e Coríntios capítulo 15, do verso 51, 52, por ali afora. Então, ante a última trombeta, 1 Coríntios 15, 52, quando essa trombeta for tocada, no toque dessa última trombeta, que será a sétima trombeta, terá arrebatamento, perseguição do dragão contra a mulher, que vai ter o último bebê. Tudo isto vai estar acontecendo dentro do toque dessa última trombeta, como disse Paulo ali, ante a última trombeta. A última trombeta ela começa a ser tocada e ela não para mais, ou seja, ela não vai ficar sendo tocada toda a vida, mas o toque dela se desencadeará acontecimentos até a eternidade, até os novos céus e nova terra. Tudo isso estará dentro do toque da última trombeta, que é a sétima e última. Ante a última trombeta terá ressurreição, arrebatamento, o dragão dando poder para a besta. Tudo isso estará dentro do toque da última trombeta, da sétima trombeta. O arrebatamento do Apocalipse, capítulo 20, a ressurreição, tudo isso acontecerá dentro do toque da última trombeta. Ante a última trombeta, não é antes, mas ante. Não tem o antes, é ante a última trombeta, ou seja, perante o toque dessa última trombeta, durante o toque dessa última trombeta, acontecerá todos esses acontecimentos que a Bíblia descreve aqui no livro do Apocalipse. Inclusive, a palavra da qual é o tema do qual estou falando aqui, arrebatamento e ressurreição, estão também dentro do toque desta última trombeta. Então eu quero deixar para você esta palavra, que você não se deixe mais ser enganado, esperando um arrebatamento que vai acontecer antes da besta, porque antes deste arrebatamento, terão coisas muito terríveis acontecendo. A marca da besta, a besta, primeira besta, segunda besta, o falso profeta, entendeu? O dragão dando o seu poder para a besta, os demônios do Apocalipse capítulo 9, o grande terremoto que vai abalar céus e terra, de Apocalipse 6, verso 12,
Tudo isso está antes do arrebatamento. Então se prepare na palavra do nosso Salvador Yahushua, do nosso Pai Yahweh, para essas coisas terríveis que estão para acontecer. Não estou aqui para te colocar medo, mas para te preparar para que você se alerte. Examine as Escrituras. Não confia em mim no que eu estou falando. Seja como os bereanos. O que Paulo falava, eles iam olhar nas Escrituras se estava batendo com o que Paulo falava. Então o que eu estou te falando, confronta com as Escrituras e veja se está batendo. Para que você não seja enganado uma vez mais, porque eu sou um ser humano. Vai que eu esteja falando errado de novo. Mas você vai agora ouvir a minha palavra, vai examinar e vai ver se está batendo. E é verdade. Primeira ressurreição está em Apocalipse 20. E arrebatamento é só depois da ressurreição. Então está batendo. Então você vai ver. Seja um bereano, confira, confronte o que está sendo falado com as Escrituras e não se deixe mais ser enganado. Então, arrebatamento e ressurreição só depois de que as pessoas estiverem ressuscitadas, porque os mortos ressuscitarão primeiro, está lá em Tessalonicenses, depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados junto com eles para o Monte Sião, para os 1000 anos com o Salvador Yahushua. Ok, amados? Então esta é a palavra de hoje que eu deixo para você. Não espere arrebatamento antes da besta, porque estão te enganando. Religião está te enganando. Tem coisas terríveis para acontecer antes do arrebatamento e você não está sendo preparado para isto, ok? Então essa é a palavra que eu quero deixar nesta hora aí para você.